Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo falaremos de uma matéria muito importante, que é a concordância verbal e nominal. Eu sou a professora Cristiane. Vamos aprender um pouco sobre concordância verbal e nominal. Para começar, analisaremos a presença dessas concordâncias em textos. Só que antes disso, vamos analisar aqui esta frase: O cabelo do menino é muito bonito. É importante que a gente já esteja numa fase de identificar as classes de palavras. Por exemplo, o O é um artigo porque determina a palavra cabelo, que é um substantivo. Do menino. Do é uma preposição que liga o substantivo menino à palavra cabelo. É um verbo que liga a expressão muito bonito ao cabelo do menino. Muito é um advérbio que intensifica essa beleza do cabelo. E bonito é um adjetivo que dá uma qualidade ao cabelo. Mais uma coisa que a gente já tem que identificar nessa altura dos nossos estudos é que uma oração ela é dividida entre sujeito e predicado. O cabelo do menino, que é muito bonito. Então, o cabelo do menino está exercendo a função de sujeito nesta oração. Perceba que todas as palavras concordam entre si. Primeiro, quanto ao número, todas estão no singular. E o gênero é o masculino. A pessoa do discurso é a terceira. Lembrando que nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. É importante você se lembrar que a primeira pessoa é quem fala e é representada pelo pronome eu. A segunda pessoa é quem escuta. Ela é representada pelo pronome tu. E em alguns lugares, em alguns dialetos, nós usamos a palavra você, o pronome você. A terceira pessoa é representada pelos pronomes ele e ela. E no plural, nós para a primeira pessoa, vós para a segunda pessoa e eles e elas para a terceira pessoa. Aqui estamos falando de terceira pessoa, ou seja, ele. Isso demonstra que a frase ela tem uma boa concordância nominal e verbal. Todos os seus elementos, todas as suas palavras concordam entre si. A concordância nominal acontece quando há concordância em gênero. Como nós falamos, toda a frase está escrita no masculino, mas o gênero poderia também ser feminino. O cabelo da menina é muito bonito, por exemplo. E número, singular e plural. Também expliquei para vocês que essa oração está toda no singular, mas ela poderia estar no plural. Reparem que existe uma relação entre o substantivo e seus determinantes, que é o adjetivo, por exemplo, o artigo, o numeral. Vamos aqui olhar o artigo. Poderia ser os cabelos. Assim, o artigo, ele estaria concordando com a palavra cabelo. E quando a gente fala bonito no singular, é porque a palavra cabelo, que é o núcleo do sujeito, também está no singular. Reparem que existe toda uma organização na frase para ela ser bem expressada. Essa organização é que nós damos o nome de concordância. Já falando em concordância verbal, ela acontece quando há concordância entre o número, se a frase está no singular e plural, e também a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Como eu já expliquei para vocês, as pessoas do discurso são representadas pelos pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, só para lembrar. E essa concordância entre pessoa e o verbo e o seu sujeito é o que nós chamamos de elemento sintático. Então, nós vimos aqui as regras gerais relativas à concordância nominal e verbal, mas existem algumas especificidades, algumas regrinhas, e para que a gente fique craque em concordância, nós devemos fazer algumas atividades, treinar bastante, observar quando estivermos lendo um texto, para que nós possamos aprender essa concordância com qualidade, tanto no momento de ler quanto no momento de produzir, ou seja, no momento de escrever e de falar. Ok, pessoal? Vamos em frente. Eu trago para vocês aqui agora, e neste momento vocês podem dar uma pausa no vídeo. Quem quiser pode fazer um cartazinho, né, para colocar aí no quarto, no momento de estudar. Um mapa mental que foi feito aí pelas autoras mencionadas na fonte abaixo. Esse quadro traz para a gente alguns casos especiais e particulares de concordância nominal. Tá? E aí a gente tem aqui exemplos e você pode dar uma pausa aí no vídeo, como eu disse, copiar esses exemplos para a gente ir treinando. Por exemplo, palavras que são invariáveis, porque elas não mudam, né? Independente da frase. Nós temos aí casos,
por exemplo, de palavras que, dependendo da situação, elas variam, dependendo da situação, elas não vão variar. Nós temos casos de palavras que vão seguir um substantivo, ou se ela estiver seguindo outra classe de palavra, ela pode variar, tá no singular ou no plural. Nós temos expressões que podem variar ou não variar, dependendo da situação em que ela é utilizada. Mas a regra geral mesmo, nós já conversamos sobre ela. O artigo, pronome, numeral, adjetivo, eles devem sempre concordar em gênero e número com o substantivo a que eles se referem. Nós vimos aqui no exemplo do slide anterior, tá? Mas, como eu disse, vocês podem dar uma olhadinha em todas as regras e aí eu trago aqui para vocês os casos particulares, especiais, para que vocês possam anotar, para que a gente possa fazer uma atividade com mais coerência e mais propriedade. Eu trago mais um mapa mental para vocês. Gosto muito do mapa mental, porque além das cores, eles permitem para a gente um trabalho mais eficaz com o nosso pensamento, para que a gente possa guardar, né, com mais propriedade essas coisas que depois a gente costuma esquecer, né? Então, a concordância verbal, ela tem uma regra geral. O verbo que está na frase, ele deve sempre concordar em número e pessoa, que é o singular ou plural, ou as pessoas do discurso que eu já expliquei para vocês, primeira, segunda e terceira pessoa, ou ele deve concordar com o sujeito da oração, termo sobre o qual se declara algo. Lá no nosso exemplo, o sujeito era o cabelo do menino, então o verbo está concordando com todo este sujeito, como nós vimos. E aqui, gente, só para lembrar que verbo é aquela palavrinha que aparece na oração que expressa ação, estado, processo ou fenômeno da natureza. E eu tenho aqui 4 exemplos nesse mapinha que foi preparado pelo Mapear Português no Instagram, né? Não vamos tirar o mérito aí de quem fez o mapa. E vamos no exemplo. Eu estou bem. O verbo estar, ele concorda aqui com o eu e fica no singular. Então, nós dizemos que aqui nós temos uma concordância em primeira pessoa do singular. E no plural, nós estamos bem. Então, nós temos uma concordância do verbo estar com o sujeito nós, uma concordância em primeira pessoa do plural. Nos outros exemplos, chegou novidade. É claro que aqui o sujeito ele só está no lugar errado, mas a palavra novidade exerce esta função do sujeito. Então, o verbo chegar fica no singular, terceira pessoa do singular, e no segundo exemplo, chegaram novidades. Ele vai para o plural porque o sujeito novidades está no plural. Então, nós temos uma concordância na terceira pessoa do plural. Gostou do mapa? Você gostaria de se lembrar dessas dicas? Então, vamos dar pausa no vídeo mais uma vez e fazer este mapinha no seu caderno, ou pode ser numa folha avulsa e colar na parede do seu quarto para estudar, ok? Que bom que você chegou até aqui. Eu fico sempre muito feliz. Até o próximo vídeo.